Minha gente, pra começar, a gente vai falar do Marcos Mion, minha gente, que dizem que tá, ó, na mulher dele, na Suzana Gulo. O Marcos Mion, minha gente, é casado com Suzana Gulo desde 2005. Os dois têm 3 filhinhos. E o Marcos Mion, minha gente, ficou cerca de 11 anos na TV Record. Era o casal margarina, sabe? Ele era um homem decente, cristão, minha gente, cheio de valores. Só que em 2021, ele foi pra Globo e começou a esculhambação. E eu acredito, minha gente, que a Globo não transforma ninguém. Mas lá na Globo revela realmente o caráter das pessoas. Porque quando você vai num lugar que a libertinagem é completa, sabe? Que lá a pessoa tem que ser libertina. Que lá a pessoa tem que ter um pactozinho com o tinhoso. Que lá a pessoa tem que ser, minha gente, cebosa. A pessoa acaba mostrando quem realmente é, porque senão nem ia pra esse lugar, não é verdade? Mas o Mion, minha gente, volta e meia surge uma conversa de que ele tá pondo guampa na mulher dele. Inclusive, a Débora Seco, um tempo atrás, disse que teve um casinho com um apresentador casado, que os dois fizeram uma peça de teatro juntos, que ela se apaixonou porque ele dizia que largaria da mulher, minha gente. Eu ia te perguntar isso, como é que você, o cara que você ficou 10 meses, o cara era casado, por que você se interessou por um cara casado? Tipo, tchau gato, vai ficar com essa mulher. Hoje eu entendo totalmente isso, mas eu tinha na época era um apego a relações abusivas. Entendi. Então eu tinha um apego aos maus tratos, eu só conseguia me livrar daquilo traindo. Então não é que eu traí todo mundo que eu era uma galinha, eu traía pra se me livrar daquele... Pessoa. É isso. Sei. E todo mundo foi pegando as pistas e chegaram no Marcos Mion. Porque os dois realmente, minha gente, fizeram uma peça juntos, sabe? Os dois tiveram um longo tempo de viagem juntos, trabalhando nessa peça, né? E até depois ela meio que falou abertamente que era ele mesmo. Só que ele sempre abafou, minha gente. E disse que ele respeitava a família dele, os filhos dele, minha gente. Até que surgiu outro assunto. Sabe a Débora Nascimento? Que foi chifrada pelo Zé Loreto, aquele homem que parece um cachorro vira-lata triste, sabe? Disse que ele foi lá para aquele surubão de Noronha, na posada do Bruno Galeasso e Giovanna Eubank. E aí, minha gente, disse que lá foi aquele vulco-vulco, sabe? Todo mundo pegando todo mundo, sabe? Era como se fosse várias cadelas no cio e os cachorros tudo cheirando a bundinha das cadelas e pulando em cima. Diz que foi um auê essa festa, minha gente. O bunda lelê completo, o sebo, minha gente, entranhado. Tudo que tem Bruno Galeasso, a esposa dele, é assim, né, minha gente? É sebo puro. E aí, minha gente, a Débora Nascimento, nessa época, saiu de A Mulher Traída, coitado. Todo mundo ficou coitadinha dela. O Loreto pegou todo mundo, largou a mulher dele em casa com a criancinha. Ela não merecia isso não, coitada. Só que aí, minha gente, o Mion recentemente foi viajar pra Curaçao. Ele levou sua esposa Suzana pra Curaçao junto com ele, minha gente. Ele levou os filhinhos. Tudo pra fazer uma gravação da Globo. Só que, minha gente, sabe quem também foi pra essa viagem? Débora Nascimento. Foi pro mesmo lugar. Os dois tiraram fotos no mesmo lugar, só que separado, né? Foi ótimo. Aí as pessoas já começaram a achar estranho, porque tinha um rumor que os dois ali tinham feito um vulco-vulco, que o Mion tinha sentado fora da bacia da mulher com ela. Só que aí os dois estavam no mesmo lugar, na mesma viagem. O Mion tirava foto sozinho, sem a esposa. Aí eu pensei, Mion não ia ser tão ceboso de largar a esposa no hotel pra ir lá fazer vulco-vulco, molhar o biscoito e afogar o ganso com uma outra atriz, né, velho? Falei, não vai ser ceboso esse ponto, que ninguém é tonto, né? Ou os dois têm um relacionamento aberto, que hoje em dia tá na moda, né, minha gente? Esses famosos aí, até a Xuca agora tem relacionamento aberto, que tá tudo famoso, isso, né? Mas, minha gente, um jornalista chamado Bruno de Simone falou que não ia dar notas cifradas sobre esse caso, que ia dar nome aos bois, porque de fato ele sabia e tinha provas do que aconteceu. Diz que o Mion, minha gente, sentou fora da bacia com gosto. Dá uma olhada aí, ó. Na verdade, já estavam falando sobre essa traição dele. Traição, isso. Só que as pessoas davam fofoca cifrada. Sem nomes. Sem nomes. Isso. E eu costumo dizer que eu dou nome aos bois, às vacas, às galinhas, aos viados. Eu já trago a fazenda completa logo. Sim. Não vou dar fofoquinha cifrada. E aí Aí ficou aquela semana falando, né, sobre a traição do Mion, né, com a esposa e tal, aquela questão. E ele tem uma família linda, de fato, né? Quando a gente fala assim, mas ele tem uma família linda.
linda. Sim, ele tem uma família linda, filhos lindos, uma esposa linda, por sinal. Se faz um marketing meio família margarina. Doriana total. Né? E eu falo que família margarina Doriana não existe nem comercial de televisão mais. E aí o pessoal ficou dando muito fofoquinha cifrada. Eu cheguei no Caldeirão ao vivo, que é o único programa ao vivo aos domingos em rede nacional de fofoca, é o do Geraldo Povo, né? E aí eu falei assim, eu vou soltar. Eu vou falar mesmo, porque eu tenho provas, eu sei quem é. Aí falei que era ele com a Débora Nascimento, que alguns anos atrás também ele já teve um envolvimento com a Débora Seco. E com outras. Também a Isso, Débora casado. Seco? Ceboso. Ah, minha gente, eu não sei, pra falar a verdade, né? Quem tá falando é o tal do jornalista. Mas que de fato o Mion mudou, ele mudou demais, minha gente, sabe? O homem antes falava que acreditava em Deus e agora ele tá apoiando no programa dele o assassinato de bebezinho no ventre, sabe? Coisa de gente cebosa do mais baixo nível da escala do tinhoso, sabe? Que quem faz isso, minha gente, é pacto com o tinhoso na certa. E ele apoiando esse tipo de coisa, apoiando o Tucanão Hulk, defendendo essas coisas. Não sei não, minha gente, não sei não. Quando a pessoa mostra muito que é tudo muito perfeito, aí tem. E agora ele tá metido nessa Cebolândia, né, minha gente, que é a Globo. Então, muito provável que esse jornalista esteja certo. O que vocês acham? Minha gente, tem muita gente que tá com saudade. Por que você não tá falando da Xuca? Você tá com medo da Máfia X? Foi a Máfia X que te hackeou? Bom, minha gente, não sei. Porque os fãs dela é tudo nervoso, né? Os fãs da Xuca, minha gente, geralmente são homens com mais de 40 anos que ainda moram com a mãe e são raivosos. Ou são mulheres solteironas que nunca conseguiram casar, minha gente. Geralmente acima do peso e veganas. E tudo raivoso. Você fala um A da Xuca, vem o exército te xingar. Vem o exército te ameaçar de todos os nomes piores que existem. Falar que vai te mandar pra lá pra baixo. Que vai acabar com você. E eu não tô nem aí. Eu falei que quem me protege não dorme, minha gente. Eu não tenho medo, não. Minha gente, eu já contei pra vocês em outro vídeo que a ideia do documentário das Paquitas da Xuca era de uma cineasta chamada Joana de Carso. E a ideia foi roubada por Xuca e suas paquitinhas. Só que, minha gente, Andréia Sorvetão foi uma das paquitas da Xuxa, uma das mais famosas, e ela foi rejeitada pela apresentadora recentemente por ser mulher, cristã e heterossexual. Que Xuca não gosta disso, né, minha gente? Pra Xuca você tem que ser vigia HDMI, você tem que ser vegana, tem que ter relacionamento aberto. E não pode, hipótese nenhuma, ser crente, minha gente. Porque senão tem que ficar longe da Xuca. Mas eu acho que também o crente, minha gente, vai lá com óleo ungido, por exemplo, chega perto da Xuxa, a cara dela queima, né, minha gente? Que a gente sabe que ali tem uma energia pesada, negativa, né? E aí, minha gente, Andréia Sorvetão resolveu colocar a boca no mundo e confirmou todos esses rumores de que essa ideia foi, sim, roubada por Xuca e suas paquitas. A ideia original era da cineasta Joana de Carso. Dá só uma olhada. Isso aqui. Entrou em contato comigo uma menina falando que ela era cineasta, uma produtora pequena lá do Rio de Janeiro. E que gostaria de fazer umas homenagens pra gente, porque ela falou assim, porque as Paquitas, cara, foi o sonho de ser toda menina. E eu acho que valeria a pena fazer uma coisa pra registrar. A menina falou comigo. Eu falei, nossa, pô, que legal, obrigada, me sinto lisonjeada. Que lindo. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou... Aí ela me explicou o que ela queria fazer pra botar no YouTube, porque ela não tinha dinheiro pra nada. Produção independente. Independente. Sim. Homenagear mesmo. Aí eu falei, tá, vou falar com a Xuxa. Porque aí eu tenho que falar com ela, porque ela falando ok, as meninas todas vêm. Perfeito. Normal. Aí falei com ela, a Xuxa achou um máximo. Pô, que legal, cara, que ideia legal. E aí, quando ela fez isso, ela marcou a data, aí eu falei com a menina, eu falei, olha, eu tô no Mato Grosso do Sul. Você consegue me levar? A única coisa que a menina me ajudou. Você me leva que eu vou nesse encontro e te dou o depoimento. Aproveita, embora que eu tô lá já. Perfeito. Entendeu? Pronto. Perfeito. Foi isso. Fui, dei o depoimento pra menina, tal. Aí, no dia seguinte tinha reunião, eu falei, gente, aí a Juju Baroni, já falei também com a Joana Castro, o nome da menina. Joana Castro. Aí eu já dei meu depoimento, eu também dei, nossa, legal, né, Ju? A gente lembra de umas coisas, papapá. E sabe, foi um dia inteiro lá na casa da Xuxa. Legal. E falando que a gente já tinha dado depoimento. Aí daqui a pouco, meu filho, beleza, passou. Uma deu também depoimento, outra deu. Assinamos lá uma autorização pra menina, como eu assinei aqui pra vocês. Beleza. Daqui a pouco, meu filho, começa o Voco no grupo. Nossa Senhora. Eu falo o nome no meu canal. Que eu falei, a Priscila começou a falar, a Priscila era a menorzinha do grupo do LP. Que não achava justo a gente dar a nossa história pra qualquer um.
e que isso a gente poderia ganhar dinheiro com isso, e não começou um rolo. Todo mundo concordou e tal. Aí a Tatiana, que é assessora direta da Xuxa, entrou e falou assim: eu concordo, acho que não tem que fazer mesmo não. Isso não dá certo. Daqui a pouco vem a Xuxa. Aí fala: olha, eu acho que vocês têm que repensar isso aí. Porque aqui temos diretora, produtora, assessora. Autorizou? Vocês Pra você, mesmo pô. podem fazer o documentário, a história de vocês. Cara, eu fiquei assim, gente, Vai entender e que agora, gente como é que eu louca, vou falar pra menina isso? Minha gente, a próxima história é uma história de certa forma até meio assustadora, sabe? Vocês conhecem a atriz Megan Fox? A atriz de Transformer, minha gente. Ela é muito bonita, a menos que você vê a mão dela, que ela tem um dedo esquisito, minha gente. Parece que foi comido, mastigado, sabe? Faltou um pedaço, uma coisa estranha, né? A Megan Fox, minha gente, recentemente caiu numa polêmica gigantesca e ela tentou desmentir a todo custo, minha gente. Uma empregada que trabalha na sua casa tava lá à noite dormindo, descansando. Aí ela começou a escutar no quintal: au, 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 au. Uns rugidos cabulosos, minha gente. E a empregada falou: será que eu tô ficando louca? Será que eu estou ficando louca? Eu ouvir uivados de lobo, de cachorro, de dog na minha mente. Oh meu Deus, eu irei tentar dormir novamente. Quando começou de novo: au, 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 au. Essa mulher ficou com medo, minha gente. Ela vestiu seu roupãozinho e foi para a porta que dava acesso ao quintal. Chegando lá, minha gente, ela viu sua patroa e o noivo dela com a boca cheia de sangue. A Megan Fox, minha gente, e o Matney, que é o noivo dela, estavam os dois com a boca tudo lambuzada de sangue. A empregada olhou aquilo e falou: my God, que serviço, my God, patroa, o que está acontecendo aí, patroa? E a Megan, com a cara toda lambuzada, olhou pra ela assim, ó. E a mulher falou: sangue de Cristo tem poder. Minha gente, a empregada saiu correndo, sebo nas canelas, sabe? E aí a empregada foi e ligou pra polícia. Falou assim: hello, sir de polícia, minha patroa está fazendo rituais estranhos. Ela com o noivo dela está beber sanguito. Por favor, senhor polícia, por favor, me socorre, eles irão me pegar. E aí, minha gente, a empregada falou isso pra polícia. Vocês sabem como que é tabloide americano, né? Saiu em todo lugar, minha gente, falando que a Megan Fox tava fazendo um negócio estranho com o noivo dela lá no quintal, né? Na época, minha gente, a Megan desmentiu isso. Falou que isso era invenção, que a empregada dela era uma imunda, uma doida. I am bozinha, I am pessoa boa, jamais faria qualquer coisa com sanguito de pessoitas. Eu sou Megan Fox, atriz internacional reconhecida, empregada mentirosa, empregada. E aí ficou nesse dito, num dito, né, minha gente? E como tem muita gente que inventa muita coisa de famoso, né? Deixaram quieta a história. Ninguém mais nem tocou no assunto, né? Só que aí, minha gente, esse negócio virou um processo judicial, sabe? A empregada falou: o quê? Eu vou ficar pagando de louca pra essa mulher aí, ó, que fez coisa estranha mesmo, vinha atrás de mim, me esmagar e me espizinhar e me matar. Pelo menos se ela fizer alguma coisa comigo, minha família vai saber quem foi que fez, que eu não era louca, não. E aí, minha gente, foram lá pra justiça. Quando chegaram lá, a empregada sacou seu iPhone 15 Pro Max do bolso e falou: eu tenho provas, eu tenho fotos do que aconteceu. Disse, minha gente, que a Megan Fox murchou na hora, sabe? Isso tudo, minha gente, aconteceu em janeiro de 2023. E aí, minha gente, a Megan precisou contar o que de fato tinha acontecido. Ela disse que ela e seu noivo, o Matney Kelly, não sei se a pronúncia tá certa, minha gente, acho que é isso aí mesmo. Ela falou que os dois estavam se amando demais. E um dia ele ligou pra ela e falou: hello, Megan, eu irei pedir você em casamento. Vamos ser noivos. E ela falou: só vou aceitar
com uma condição. Teremos que beber o sangue um do outro. Ele, Megan, mas por que isso? Dela, Paquitito, vamos fazer um paquitito, eu e tu. E minha gente disse que eles fizeram um ritual ali no quintal mesmo, na hora de trocar as alianças, sabe? Diz que cada um fez um cortinho, colocou um copinho, encheu e bebeu, minha gente. E aí diz que selaram um amor eterno. Porque ela disse, minha gente, que o noivo dela é a materialização de todos os desejos que ela sempre teve em mente. E ele foi criado a partir disso. Sabe como, minha gente? Ela diz que os pensamentos viajam a camada cósmica da Terra e que coisas que a gente desejou agora, elas podem estar sendo construídas no passado. Mas pera lá, se o cara nasceu quase com a mesma idade que ela e ele foi o desejo dela, eu não tô entendendo, minha gente. Tô achando bem confuso esse negócio aí, hein? Bom, mas ela disse que os dois fizeram isso pra selar o amor, pra selar, minha gente, o relacionamento, pra selar tudo aquilo que os dois estavam sentindo. Ai, que lindo, né? Só que não. Vou gente cebosa. Eu, hein, minha gente? Eu, hein? You consume each other's blood on occasion. I understand people are like, hey, that's weird, but guess what I think is weird? Girls are out here letting guys come in their mouth and they don't know these guys. Por falar nisso, de gente cebosa, minha gente, eu fiz aquele vídeo esse dia contando aquele clipe maligno da Anitta lá. Fui até desmonetizado, né? E até tava, né? Porque eu mostrei cena do clipe. Aí eu fico pensando, né, seu YouTube? A Anittona Michael Jackson pode postar o clipe satânico aqui pra todo mundo assistir. O clipe dela pode ir ao ar. Pode ter milhões de visualizações. Vocês não derrubam o clipe dela. Mas quando alguém reproduz um pedacinho do clipe dela, as cenas são fortes. A Luísa Sonza também. Lá dando cria no campo de morango. Lá aquela coisa nojenta em cima da cama. Ela pode postar, né? Aí a gente, o coleguinha, não pode? E olha que nas diretrizes do YouTube eles falam que eles estão em pé de igualdade pro menor até para o maior criador. Ah, te lascar. Felipe Neto foi hackeado uma vez. Em menos de 2 horas recuperaram o canal daquele ceboso. Tô meio revoltado com isso, hein? Meio revoltado. E a Anittona, velho, tá brava. Que diz que perdeu 200 mil seguidores de pessoas intolerantes. Agora a gente tem que aceitar que ela vai parir o anticristo e o cão. Nós tem que aceitar isso. Que pro você, ó. Minha gente, agora a gente vai falar de uma história que tá na moda. Todo mundo tá comentando disso aqui agora, minha gente. O ator Rafael Cardoso foi desmascarado pela ex-sogra, a jornalista da Globo, Sônia Bride. Já vou te explicar essa história, minha gente, que tem várias camadas interessantíssimas. Minha gente, o Rafael Cardoso, ele foi casado durante muitos anos com Mari Bride. Mari Bride é filha da jornalista Sônia Bride lá da Globo, né? Só que aí em 2022, os dois começaram a ter alguns arranca-rabo público, minha gente. Saíram rumores de que ele tinha traído ela. E ele sempre negou. Só que na época começaram a aparecer, minha gente, um monte de mulher que diz que foi cantada por esse homem pelo Insta. Todo mundo printando e mandando pra mulher. Tudo aqui, ó, esse ceboso fez. Aqui que esse homem fez, minha gente. Você sabe o que eu fico mais pé da vida? Que um monte dessas mulheres deu lado pra ele. Aí esperou ele largar pra ficar a favor da mulher, né? Mas antes um monte de gente deve ter molhado biscoito com ele, né? Feminismo seletivo. Mas enfim, minha gente. O cebozinho pegou e largou da mulher. Os dois se separaram, né? E aí passou um tempo. O Rafael disse que não queria comentar sobre o caso. Até um dia, minha gente, que teve uma outra polêmica. Sabe o filho do Leonardo, que parece um cigarro solto, o João Guilherme, que tá com a magrelinha lá, com a Marquezine? Ele usa aquelas roupinhas de senhora de meia idade, né? Ou de mocinha nova, aqueles cropped, essas roupinhas que ele usa, né? O Nego Di fez um post zoando as roupas dele. E na época o Rafael Cardoso colocou embaixo: tô contigo, negão. Zoando também, né? Aí minha gente veio a militância em peso, descer a lenha nesse Rafael. Chamar ele de homofóbico, de ciclista, taxista, tudo que vocês podem imaginar tem isso na vida, minha gente. Foram acusar o homem, né? E aí, minha gente, um ator da Globo, que também era amigo do Rafael, entrou no meio contra o Rafael e detonou ele. Foi o ator Igor Hickley. O Igor Hickley, todo mundo sabe, que ele é casado com aquela Ruge lá. Ele é abertamente bissexual, sai com homens e com mulheres, mesmo estando casado com a mulher dele. E ela também faz a mesma coisa, os dois são felizes assim, a vida deles são assim, tá tudo certo.
Só que aí a internet começou a levantar rumores, minha gente, que diz que o Rafael e o Igor, os dois também já molharam biscoito no passado. Se é verdade eu não sei. Aí essa notícia pegou, que diz que os dois eram muito próximos, muito amigos. E o Rafael disse que o Igor, quando a mulher dele foi pra ter neném, passou a noite com ele, dando apoio. Bom, deixa pra lá, né, minha gente? E aí eu não sei, nem quero saber. E aí, minha gente, todo mundo voltou a colocar o Rafael no olho do furacão, falando: quem é você? Você traiu sua mulher, você agrediu a sua mulher, você fez coisas cebosas com sua mulher. Só que aí, minha gente, o Rafael colocou panos quentes em tudo. A Globo também colocou panos quentes, porque ele é um dos poucos galões que sobrou na Globo, que agora só tem as BBB, gente desconhecida, os galão feio. E aí ele sobrou a Globo: meu galãozinho, vou proteger. Aí, minha gente, passou o tempo, né? Hoje, ele tá casado com Carol Ferraz, tem uma menininha chamada Helena. Não é a Carol Ferraz do Domingo Espetacular não, minha gente, é uma Carol Ferraz nova. Falando nisso, a Carol Ferraz do Domingo Espetacular, minha gente, saiu de férias sozinha, coitada, solitária. Aí começaram a falar: nossa, mas que vida triste, que adianta ter tanto dinheiro e tá sempre sozinha. E ela voltou falando: não, eu me amo, eu amo estar comigo mesma, eu amo passear comigo mesma, sabe? Não preciso de ninguém pra me satisfazer. E eu tô com você, viu, Carol? Também sempre gostei de ser sozinho, sempre me amei, minha gente. Se você não ama você mesmo, quem vai te amar, né? Bom, mas voltando pro Rafael agora, com a nova mulher dele, tudo. Ele ficou muito tempo, minha gente, pagando de pai de família de novo, sabe? Que a vida dele tava tudo certa, né? Só que agora, minha gente, acabou sendo revelado uma história chocante. Sua ex-sogra, a jornalista Sônia Bride, lá da Globo, minha gente, fez uma medida protetiva contra ele, porque ele teria invadido a sua casa o ano passado, quando ele já estava com a Carol. Gente, a Sônia Bride acionou a polícia em agosto do ano passado. Disse que o Rafael estava muito louco, invadiu a casa dela, xingou ela de vários nomes feios. Do que será que ele xingou a Sônia Bride? Sônia Bride, você é feia! Sônia Bride, você é imbecil! Sônia Bride, você é idiota, você e sua filha! Cachorra! Será que foi disso que ele xingou ela, minha gente? Não sei. E disse que ainda pegou o carro dela e pá, arrebentou o carro dela todinho, minha gente. Disse que destruiu o carro da Soniona Bride, coitada. Diz que a mulher teve que trabalhar de metrô no outro dia, que ele bagaçou o carro dela. E aí pediu uma medida protetiva na justiça contra ele, que ele não pode se aproximar dela, nem da ex-mulher dele, da filha dela, e nem dos netos, minha gente. Fora isso, minha gente, a Mari Bride disse que os filhos dela não podem ver o pai, porque o pai fez agressões psicológicas contra ela. Minha gente, como que é agressão psicológica? É xingamento? É essas coisas que fica pressionando: você é malvada, você é feia, você é horrorosa. Deve ser, né, minha gente? Coitadinha, né? E aí, ele tá impedido de ver os filhos. E agora, minha gente, que a bomba estourou, ele veio nas redes sociais dar uma declaração, todo com sorriso no rosto, dizendo que não era pra ter vazado uma investigação sigilosa de um ano atrás, minha gente, que o povo tá falando demais, sabe? Dá só uma olhada. Vamos embora, pessoal, mais um dia aqui resiliente, no nosso jejum intermitente, já 18 horas, tá bom? Aqui fazendo a comidinha da minha pimpolha, da Heleninha. E ó, não consegui responder vocês ontem sobre o jejum intermitente, as perguntas que vocês fizeram lá, por conta de tudo que aconteceu. Vocês viram aí um monte de coisa, notícia de 1 ano e pouco atrás que aconteceram, enfim. A justiça está resolvendo, e o que é segredo de justiça era para ter ficado em segredo de justiça, mas enfim, a gente já está fazendo o que precisa ser feito e a gente segue em frente aqui no propósito, né? Que é isso que importa na vida. O que ficou lá atrás fica como aprendizado sempre pra gente. Tudo que acontece com a gente na vida é um aprendizado. Tudo que acontece com a gente é pra gente se edificar dentro de um propósito maior. Então a gente segue em frente aqui, vamos lá, segue o baile. Que não tá morto quem peleia. Vamos. Ai, minha gente, esse mundo dos famosos é cada vez pior, né, minha gente? Eles fazem essas cagadas e a gente se diverte com isso, né? O que seria do mundo sem esses famosos passando vergonha o tempo inteiro, sabe? Sem esses famosos sendo ridicularizados o tempo inteiro. Eles fazem essas coisas e eu mostro pra vocês, minha gente. Porque se são famosos, pessoas públicas, a gente tem que falar e comentar mesmo, né?
Minha gente, desejo um maravilhoso final de noite para todos vocês, minha gente. Que vocês sejam abençoados, que vocês sejam felizes e que vocês recebam todo o meu amor aonde quer que vocês estejam. Meu beijo e até amanhã. Até já, meu povo. Fiquem com Deus e até amanhã.